A nossa imersão de hoje explora um texto de análise profunda sobre um dos momentos mais drásticos e enigmáticos da história humana antiga. Uhum. Estamos falando do capítulo 6 do livro de Gênesis. E, bom, o material que serve de base para a nossa conversa hoje é um estudo teológico e histórico muito minucioso, sabe? Feito versículo por versículo. Sim, é uma análise que vai bem no detalhe daquele ponto crítico. Exatamente. Aquele momento em que a humanidade atingiu um nível tão extremo e sistêmico de corrupção moral que acabou culminando no anúncio do dilúvio. E vale ressaltar que o nosso objetivo central aqui não é apenas recontar aquela famosa história da Arca, né? Aquela que quase todo mundo já escutou na infância de um jeito bem simplificado. Aquela com os animaizinhos subindo de 2 em 2. Essa mesmo. A nossa missão hoje é destrinchar o texto original para entender os verdadeiros porquês por trás de tudo isso. Com certeza. E olha, nós vamos investigar coisas fascinantes. Quem eram os misteriosos filhos de Deus? Qual é a natureza desse arrependimento divino que o texto menciona? O verdadeiro significado da palavra graça, que tem o seu primeiro grande destaque no Antigo Testamento, bem aí. Bem no olho do furacão, digamos assim. Exato. E claro, a matemática e a simbologia por trás da construção da arca. É um mergulho em uma história que fala sobre destruição, sim, mas que revela um projeto de preservação incrível. Como especialista focado nessas análises, como você vê o peso desse texto hoje? Olha, o que torna essa análise tão cativante é que o texto de Gênesis 6 funciona, na verdade, como um espelho de estruturas sociais em decadência. Uhum. Se a gente olhar de perto, não é apenas um relato histórico sobre um desastre natural. É uma dissecação brilhante de como uma sociedade inteira normaliza a violência. Sim. Perde o seu norte ético e entra em colapso espiritual. Quando a gente lê as entrelinhas nas fontes, percebe que a corrupção ali não foi um evento isolado que aconteceu da noite para o dia. Não foi um estalo, né? De forma alguma. Foi um processo bem gradual de abandono de princípios. E isso ressoa profundamente com a forma como civilizações falham em qualquer época. Pois é, e para entender esse colapso, a gente precisa primeiro olhar para o paradoxo do crescimento, que aparece logo nos versos de 1 a 4. A análise aponta um fato central muito curioso. O crescimento demográfico. Isso. A humanidade estava prosperando numericamente. As pessoas estavam se multiplicando, cumprindo aquele mandamento de Gênesis 1:28, o frutificai e multiplicai-vos. Uhum. Do ponto de vista puramente numérico e de expansão, o projeto parecia estar dando super certo. Mas o estudo deixa claríssimo que crescimento numérico não significa crescimento espiritual, certo? Exatamente. A sociedade se expandia fisicamente, mas se afastava do Criador. E é no verso 2 que a gente se depara com um dos maiores enigmas do texto. Ah, o enigma dos filhos de Deus. O texto diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Isso sempre gera um debate imenso. Sim, é uma curiosidade gigantesca. E o nosso material divide isso em 3 interpretações principais contidas nas fontes. Eu acho fascinante como cada uma muda a leitura. A primeira teoria, que é quase cinematográfica, sugere que esses filhos de Deus seriam anjos caídos que assumiram forma física para coabitar com mulheres humanas. É bem dramática. Sim, e muito popular na cultura pop e em textos apócrifos. É. Já a segunda teoria vai para um lado mais sociológico, sugerindo que seriam governantes poderosos, reis que tomavam as mulheres à força para formar haréns. Governantes tiranos usando de um poder absoluto. Isso. E a terceira interpretação foca na linhagem, sugerindo que se trata da linhagem piedosa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Como a análise resolve esse quebra-cabeça todo? Bom, embora a teoria dos anjos chame muita atenção, o consenso mais sólido entre os estudiosos conservadores que fundamentam a nossa fonte aponta para a terceira opção. A linhagem de Sete? Exato. A mistura da linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Para entender isso,
precisamos olhar para o contexto dos capítulos anteriores de Gênesis. Uhum. Eles contrastam claramente a descendência de Caim, marcada pela violência, com a de Sete, que é descrita como aquela que começou a invocar o nome do Senhor. E o grande ponto de virada teológico aqui é compreender que o problema não era simplesmente a beleza das mulheres. Não era um evento sobrenatural. Não, o problema real e palpável era o abandono de um padrão espiritual. Era a quebra de uma aliança. Faz todo sentido. A linhagem de Sete, que representava a preservação do conhecimento de Deus, começou a se misturar com uma linhagem totalmente afastada desses princípios. Eles começaram a escolher parceiros baseados só na atração física ou vantagem social. Ignorando a compatibilidade de valores. É um baita alerta sobre concessões para quem acompanha a leitura. A corrupção não começa com uma rebelião barulhenta. Ela começa silenciosamente, nas escolhas diárias, quando princípios são abandonados por conveniências imediatas. E essa é a erosão que pavimenta o caminho para os gigantes, né? Os nefilins, no verso 4. Sim, os misteriosos nefilins. O texto relata que havia gigantes na terra naqueles dias. E a palavra hebraica nefilins carrega um peso enorme. Pode ser traduzida como caídos ou aqueles que fazem os outros cair. Nossa. Além de denotar homens de grande poder, o aspecto crucial da exegese é que a corrupção ali não era mais uma questão de falha moral em nível pessoal. Ela virou uma corrupção estrutural e sistêmica. Isso é muito forte. A gente não está falando apenas de pessoas altas. Estamos falando de figuras de poder. Esses nefilins são descritos como os valentes, os homens de renome. Eles eram idolatrados. Exato. Eles representavam líderes violentos, abusos de autoridade, uma cultura de opressão institucionalizada que era celebrada. A violência era a métrica do sucesso para eles. E é diante dessa atrocidade celebrada que a gente chega ao limite da paciência divina no verso 3. Onde o Espírito de Deus diz que não contenderá para sempre com o homem. Isso, estabelecendo o prazo de 120 anos. A fonte aponta que isso pode ser lido como redução da longevidade, ou, mais provável nesse contexto, como uma contagem regressiva para o dilúvio. E a beleza desse prazo é que revela o caráter de Deus. Mostra que ele é paciente, mas que a justiça não permite que a maldade corra solta infinitamente. O juízo tem hora marcada, mas precedido por aviso. E avançando para os versos 5 a 7, a anatomia dessa depravação ganha contornos muito mais sombrios. O texto diz que a maldade se multiplicou, mas o detalhe que choca é que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. É impressionante a precisão desse diagnóstico. O problema não era só a ação violenta na rua, e é na raiz, na intenção do coração. Isso toca fundo na doutrina da depravação humana. O pecado contaminou a natureza e a cognição daquelas pessoas. Tudo que maquinavam tinha um fim corrupto. E ao constatar esse nível de podridão interna, o texto apresenta o verso 6, que traz aquela expressão que frequentemente assusta. Diz que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem e isso lhe pesou no coração. Essa é uma questão teológica enorme. Sim, fica a dúvida. Deus cometeu um erro de cálculo? E aí a nossa fonte introduz um conceito maravilhoso para quem estuda o tema, o antropomorfismo. O antropomorfismo é uma lente indispensável para ler esses textos. Basicamente, é a atribuição de emoções e reações humanas a Deus. Não porque Deus tenha limitações humanas, mas para que nós possamos compreender o incompreensível. Exato. Quando diz que Deus se arrependeu, a raiz original não tem o sentido de mudar de ideia porque errou. O termo expressa uma dor profunda, um lamento indescritível. É a linguagem da aflição. Perfeito. Mostra uma tristeza avassaladora diante da autodestruição da criação, revela um Deus intensamente pessoal, que sente a dor da traição e não um relojoeiro cósmico distante. É o criador de luto pela criação antes de precisar assumir o papel de juiz. Porque no verso 7, o juízo é oficialmente anunciado. A conexão que a análise faz aqui é que a mesma entidade que cria
é a única que tem justiça perfeita para julgar. Santidade e justiça são faces da mesma moeda. Um Deus que não se importa com a opressão dos nefilins não seria um Deus bom. Com certeza. Mas no meio desse cenário de juízo iminente, a gente esbarra no verso 8. O grande ponto de virada. Diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É a primeira vez que graça aparece com esse peso na Bíblia. Brilhando no meio da tempestade. E o estudo faz questão de resgatar o significado original de graça. Favor imerecido. A graça precede o juízo. Antes da primeira gota cair, a graça é estendida. E sobre o Noé, a fonte desfaz aquele mito da perfeição absoluta. Sim, o verso 9 diz que ele era perfeito em suas gerações. Mas a exegese esclarece que não significa alguém sem pecados. Exato. Não era uma perfeição de quem nunca erra, mas de integridade de caráter. Ele não era fragmentado nos seus valores. E o texto complementa dizendo que Noé andava com Deus. A análise traça um paralelo com Enoque, lá de Gênesis 5. Denota uma comunhão diária, um ritmo de vida compartilhado, ordinário mesmo. Era isso que o mantinha íntegro num mundo se desfazendo em violência. E a extensão dessa graça é fascinante porque foi geracional. O texto menciona os filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus não salva apenas o indivíduo. Ele planeja a reconstrução preservando famílias. Mas para esse futuro existir, eles precisavam sobreviver ao caos do presente. E aí entramos nos versos 11 a 22. O aviso, a arca e a matemática da salvação. A terra estava corrompida. Quando a crueldade vira rotina, o juízo vira necessidade moral. E a transparência divina no verso 13 é impressionante. Deus fala abertamente com Noé que o fim chegou por causa da violência. Deus não age por impulso, ele revela o plano antes de executar. Diferente das mitologias antigas, o Deus de Gênesis age com justiça rigorosa. E o plano de escape envolvia muita madeira e trabalho. As dimensões da arca, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. É colossal. Cerca de 137 metros de comprimento. Um porta-aviões de madeira construído na antiguidade. Décadas de trabalho. Mas o detalhe arquitetônico que a análise destaca de peso teológico monumental é que havia apenas uma única porta de entrada. Esse detalhe reverbera por toda a Escritura. O estudo traça um paralelo claro com o João 10:9, onde Jesus diz: Eu sou a porta. A arca é um refúgio que prefigura a salvação em Cristo. Incrível! Havia apenas um caminho físico para escapar das águas por aquela porta lateral. A simbologia aponta para um único caminho de redenção espiritual. Não havia escotilhas de emergência. A salvação exigia submissão de passar por aquele acesso estabelecido. É de uma coerência assustadora. E as conexões continuam no verso 18. A primeira vez que a palavra aliança é mencionada na Bíblia. Deus formaliza um compromisso. O plano de redenção não é cancelado pelo juízo, é protegido por ele. A aliança é a garantia assinada. E essa garantia exigia suor. No verso 21, Deus manda Noé armazenar alimento para todos. Isso desconstrói aquela visão passiva da fé. A fé de Noé não excluiu o planejamento. De forma alguma, a obediência incluiu responsabilidade prática. Ele não construiu e ficou de braços cruzados esperando a comida cair do céu. Houve um gigantesco planejamento logístico para confinar tudo por quase um ano. É a fé com as mangas arregaçadas. E isso leva à conclusão do verso 22, obediência radical. O texto diz que ele fez consoante a tudo que Deus ordenou. Sem questionar proporção, sem adaptar o projeto, sem negociar os termos. Submissão absoluta ao projeto de preservação, desafiando a lógica de um mundo onde ainda nem tinha chovido. E trazendo tudo isso para nossa análise, a relevância disso hoje é assustadoramente contemporânea. Como nos dias de Noé. Exatamente. O estudo cita Mateus 24:37. Aquele alerta de Jesus de que os dias antes do dilúvio são um padrão humano recorrente. A normalização da violência, indiferença espiritual, o ego, é um ciclo que antecede a volta de Cristo. E ao mesmo tempo que temos esse alerta severo, o fio de esperança da imersão
é o poder de um único indivíduo. Noé não conseguiu mudar a cultura ao redor. A sociedade continuou violenta, mas a obediência radical dele mudou o destino da humanidade inteira. O remanescente fiel. Isso, sempre existe um remanescente fiel e as escolhas dele reverberam. Para sintetizar, a gente vê que Gênesis 6 é um retrato de como a corrupção coletiva atrai juízo coletivo, mas a graça sempre abre uma porta para a preservação, literal e figurativamente. O mesmo Deus que sente dor profunda pela maldade projeta uma saída monumental e meticulosamente desenhada. A justiça inflexível caminha com o amor redentor. Perfeito. E para finalizar a nossa conversa hoje, deixamos um pensamento provocado pelas fontes para quem está escutando. A gente foca muito na água do dilúvio, na tempestade esmagadora que destrói tudo, porque é dramático. Sim, é o mais impactante. Deira que salva. Pense na obediência de Noé construindo algo absurdo para os padrões da época, estocando comida pacientemente. Em um mundo onde a violência e a indiferença são normalizadas, a pergunta é: o que cada pessoa está construindo ativamente para preservar o que realmente importa? O que estamos erguendo madeira por madeira para garantir que estejamos do lado de dentro da arca quando a tempestade inevitavelmente chegar? Fica a reflexão para quem nos acompanha. Até a próxima imersão profunda.